Apocalipse capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim o texto sagrado: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Feche os teus olhos nesta noite, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, dê a mão a esta pessoa que está ao seu lado nesta noite e oremos no nome do Senhor Jesus. Amado e eterno Deus, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, na tua presença estamos, e já temos adorado o teu nome, Senhor, já temos visto esta belíssima coreografia nesta noite, e estamos diante da tua palavra, Senhor, da tua palavra que, segundo ela mesma, é mais penetrante, mais cortante do que espada qualquer de 2 gumes. Meu Deus, e nesta noite, na tua presença, nós estamos lhe pedindo, Senhor, que tu possas revelar a tua palavra aos nossos corações, porque, Senhor, estamos certos de que ela não volta vazia e nem cai por terra, antes lhe faz aquilo que lhe apraz. Portanto, Senhor, eu me debruço sobre ela nesta noite, na certeza, na confiança de que o Senhor falará conosco nesta noite, como dantes tem sido neste lugar, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, porque tu tens reunido aqui neste lugar um povo santo, um povo escolhido, um povo lavado e remido no sangue precioso do Cordeiro. Portanto, Senhor, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. É no nome daquele que está sentado à destra do Pai, no nome daquele que tem na sua coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem a sua face que brilha mais como o sol de dia, aquele que está nos céus intercedendo
por esta igreja nesta noite, aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que é estrela de manhã, aquele que é a raiz de Jessé, aquele que está nesta noite de olhos como de fogo, olhando para este lugar nesta noite. Em nome desse Deus é que nós te pedimos e desde já lhe agradecemos no nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Podem sentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, existem algumas razões por que falar de avivamento a partir do livro de Apocalipse. Em primeiro lugar, porque nunca houve um momento tão mais apocalíptico como esse que estamos vivendo na sociedade atual. É só nós olharmos um pouquinho mais para fora e vamos perceber a globalização da política, a globalização do mercado financeiro, a violência, as catástrofes ambientais, as brigas entre famílias, as multidões de religiões que estão diante de nós, a desesperança que tem tomado conta na vida das pessoas, enfim, todo o cenário que o livro do Apocalipse mostra é o que nós já temos vivido. Por isso, esse é o primeiro motivo por que falar de avivamento a partir do livro do Apocalipse. O segundo motivo por falarmos de avivamento a partir do livro do Apocalipse é porque o Apocalipse é a parte da revelação de Deus que mais nos mostra, mais pinta, mais revela e mais nos aproxima do trono de Deus. Não há avivamento sem trono, sem ter uma visão do trono de Deus. Não há avivamento se não tiver uma visão impactante, esmagadoramente impactante da glória do trono de Deus. Não há avivamento se não tivermos uma visão que nos impacte, que nos saculeje, que nos desestruture a partir da visão do trono de Deus. Por uma razão bem simples, porque o trono de Deus é o centro do universo. É a partir do trono de Deus que todas as decisões são tomadas. E essa palavra trono, ela é tão importante que somente na Bíblia Sagrada você tem essa palavra 230 vezes. Só no livro do Apocalipse você tem essa palavra 42 vezes. Só no texto que lemos de Apocalipse capítulo 4 nós temos essa palavra repetido 14 vezes. Então o tema é uma palavra sugestiva, é algo para pensarmos, é algo para refletirmos, porque a palavra trono de Deus está de Gênesis a Apocalipse, tendo em Apocalipse uma maior variedade desta palavra, uma maior quantidade desta palavra trono na Bíblia Sagrada. É a partir do trono de Deus que aparecem os 24 anciãos. É a partir do trono de Deus que procede os relâmpagos, os trovões e as vozes. É a partir do trono de Deus que desce um rio como águas cristalinas. É a partir do trono de Deus que se tem um mar transparente como de cristal. É a partir do trono de Deus que estão as orações dos santos. Quantos crê nisso? Levanta a tua mão para o alto e diga: eu creio. É a partir do trono de Deus que as grandes decisões são tomadas, porque diz o livro do Apocalipse que Ele, o Senhor, tem na sua mão direita o livro com a história de toda a humanidade. É a partir do trono de Deus que vem os juízos sobre a terra, onde o homem tenta de qualquer maneira escapar daquele que está sentado sobre o trono, mas não consegue. É a partir do trono, é o trono que reina sobre tudo, é o trono de Deus que reina sobre todos. É também diante do trono que um dia todos os lavados e remidos se ajuntarão e adorarão e louvarão a Deus para todo sempre. Eis a importância, querido
tratarmos o avivamento a partir do trono de Deus, porque sem trono não há avivamento, há qualquer outra coisa, mas não avivamento. Mas nesses 3 domingos, nessas 3 noites, melhor dizendo, de domingo, que passaremos aqui, eu desejo profundamente que eu tenha uma visão do trono da glória de Deus, e você também, junto comigo, possa ter essa visão do trono da glória de Deus, para que verdadeiramente a nossa vida não seja mais a mesma, para a glória de Deus. Aleluia. Tudo emana do trono, tudo sai do trono de Deus, tudo parte do trono de Deus. É do trono de Deus que ele aponta dedo na cara de presidentes inescrupulosos. É do trono de Deus que ele depõe poderosos do trono e os abate em nome do Senhor Jesus. É a partir do trono da glória de Deus que toda a humanidade se move e se move para a glória de Deus. Ou seja, não há nada que aconteça nesse universo que não seja liberado a partir do trono de Deus. Você sabe o que é isso? Aleluia. Tudo que acontece, tudo que gira em torno desse cosmo, em tudo que gira em torno da nossa vida, em tudo que gira em torno desta igreja, tudo que gira em torno desta humanidade, parte do trono da glória de Deus, porque é do trono que emana todas as coisas. É o trono de Deus, o centro do universo. Aleluia. Olha aqui para mim, todos os grandes avivamentos e quebrantamentos de entrega apaixonada e de emoção profunda com o povo de Deus aconteceram a partir de uma visão do trono da glória de Deus. Não há nada, se você pegar de Gênesis e Apocalipse e observar alguns feitos grandiosos e fantásticos, verdadeiras epopeias na Bíblia Sagrada, você vai perceber que antes desses fatos, alguém ou algumas pessoas tiveram uma profunda revelação do trono da glória de Deus. Primeiro, se você for para Gênesis, você vai ver na história de Isaac, quando ele percebe a grandeza e a soberania de Deus, ao ver o seu próprio pai Abraão com o cutelo para imolá-lo, e a partir dali, Gênesis vai narrar o seguinte: ele é o Deus de Abraão, o temor de Isaac e o Deus de Jacó. Irmãos, todas as vezes que nós olhamos para o trono de Deus, todas as vezes que nós temos uma revelação do trono de Deus, nós tememos e trememos diante dele. Porque, pastor, o Senhor diz que não há avivamento em muitos lugares que dizem que há, porque as pessoas estão andando de qualquer maneira. Quando alguém tem uma visão do trono da glória de Deus, ela teme, ela treme na presença de Deus. Não é mais a mesma pessoa, nunca ela será. Aleluia. Quando você olha para Jacó, você percebe que Jacó tem uma visão do trono da glória de Deus. Quando ele percebe Betel, ele monta ali uma coluna para adorar a Deus, e ele dorme, e ele tem um sonho naquela ocasião, uma revelação de Deus, que uma escada do alto do céu batia embaixo onde ele estava, e ele via anjos subindo e descendo, e ele tem uma visão da glória de Deus, e ele chega a dizer: verdadeiramente Deus está aqui neste lugar. Eu não sabia. Visão da glória do trono de Deus. Se você olhar também para a glória do trono de Deus que resplandeceu no deserto, quando o povo de Israel foi liberto das mãos de Faraó, depois de 430 anos de opressão, de opressão com o povo, a Bíblia diz que de noite Deus se apresentava como uma grande e poderosa coluna de fogo para aquecer do frio do deserto e para clarear o caminho do seu povo. E de dia ele vinha como uma nuvem poderosa para acalmar e acalentar o calor fortíssimo do deserto no dia. Isso não é nada mais, nada menos do que uma revelação do trono de Deus. Ainda no deserto, ainda na manifestação do trono de Deus no deserto, você vai ver Deus muitas vezes devorando os submissos, Deus destruindo os rebeldes, mas abençoando, e todos aqueles que celebravam a Deus adoravam pelo milagre acontecido no deserto. Era maná toda hora, era a água que brotava da rocha,
de Gênesis e Apocalipse, você vai ver esta manifestação da glória do trono de Deus sendo revelada em toda a palavra de Gênesis e Apocalipse. Você pode perceber também na revelação na santa angústia de Gideão, quando ele exclama dizendo: ai de mim, que vou perecer, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. O que é isso, pastor? É uma revelação do trono da glória de Deus. Se você olhar também, imagine o temor da arca de Deus, quando Eli percebe o sacerdote que a arca tinha sido levada pelos filisteus, dá uma parada cardíaca a Eli, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Se você olhar para usar, mesmo com boa intenção de não deixar a arca que estava caminhando, quando Davi deu uma ordem para que ela não caísse, ele coloca a mão, ele é fulminado na hora. O que é isso, pregador? É a glória do trono de Deus em toda a nossa história. Você pode não ver, você pode não enxergar, mas a manifestação do trono de Deus, da glória de Deus na vida da igreja. E o meu desejo, eu repito nesta noite, é que Deus arranque as escamas dos nossos olhos. Aleluia. Glória a Deus. O que não dizer lá em 1 Samuel, no capítulo 6, no versículo 19, quando os homens de Bet-Semes resolvem olhar para dentro da arca, a Bíblia diz que uma praga de Deus vieram sobre esses homens. O que não pensar, querido, no templo de Salomão, quando ele ergue aquele suntuoso e belíssimo templo para colocar a arca de Deus ali dentro. Quando o cerimonial da inauguração começa, os sacerdotes e levitas trazem a arca para dentro do templo, e a Bíblia vai dizer que na inauguração uma grande glória de Deus invade o templo de Salomão, uma glória tão poderosa que os sacerdotes não se podiam ficar em pé de tanto que era a glória de Deus. O que é isso? É a manifestação do trono da glória de Deus. Aleluia. O que não dizer da revelação do trono da glória de Deus na vida de Elias, quando ele no Monte Carmelo clamou contra 950 profetas de Baal e de Azera. A Bíblia diz que fogo desce do trono de Deus e consome todo o holocausto e a água que estava em volta. O que não dizer ainda acerca da revelação do trono de Deus ainda na vida do profeta Elias, quando agora, numa situação diferente, ele está agora não no Monte Carmelo, mas no Monte Horebe, se queixando da vida, dizendo para Deus que só ele tinha ficado. O texto vai dizer que Elias teve que se cobrir para não ver a face da glória do trono de Deus. Irmãos, o que pensar também na vida do profeta Isaías, quando lá no capítulo 6 do seu livro, no primeiro versículo, ele costuma dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo, e tinha alguns serafins ali, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o profeta Isaías, quando vê essa revelação do trono de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Eu vou morrer, porque eu vi a glória do Rei, do Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos. Não, o que não dizer também na vida de Daniel, quando ele teve várias e várias revelações, a começar no capítulo 7, no versículo 15, que ele chega a dizer: o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Ainda no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, no versículo 27, a partir de uma visão do trono de Deus que ele teve de novo, ele diz o seguinte: enfraqueci e estive enfermo alguns dias por causa do espanto que eu tive da glória de Deus. Ainda no capítulo 10, no versículo 16, a Bíblia diz que ele estava servindo ao rei, mas ele tem uma visão da glória de Deus, e ele está escrevendo dizendo: por causa da visão de Deus me sobrevieram dores e não me ficou força.
Ezequiel também não foi diferente. Quando ele teve uma visão da glória do trono de Deus, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 28, ele diz mais ou menos assim, que ele vê o trono de Deus e fica estatelado na presença de Deus e cai por terra. Querido, deixa eu abrir um parênteses aqui nesta noite para lhe dizer: não há ninguém que tenha uma visão do trono da glória de Deus e continua brincando com ele de novo. Aquele que tem uma visão da glória de Deus tem a sua estrutura mudada para a glória do nome do Senhor e nunca mais ele é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Não há ninguém que tenha tido uma visão da glória do trono de Deus e brinque com ele novamente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há ninguém que tenha olhado para o trono da glória de Deus como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremias, como Eli, como Isaac, como Abraão, como Jacó. Não há ninguém, irmãos, que continue a mesma pessoa. Aleluia. Jacó era um homem até a visão da glória de Deus. A partir da visão da escada que tocava os céus, ele passou a ser um outro homem. Aleluia. Pedro era um homem antes do Pentecoste e foi um outro homem após o Pentecostes. Não há ninguém que tenha tido contato direto com a glória de Deus que não tenha sido impactado com esta presença gloriosa e poderosa na presença de Deus. Por isso eu desafio nesta noite que em muitos lugares o que tem acontecido é qualquer outra coisa, mas não é avivamento genuíno, porque avivamento genuíno ele toca, ele transforma, ele sacode, ele desestrutura, ele impacta, irmãos, ele impacta. Mas nós corremos um risco tremendo. Nós corremos um risco tremendo no Brasil de alguns pseudos avivamentos que têm acontecido neste lugar. E eu relacionei aqui algumas características de alguns avivamentos sem trono.